bata 1.000 palavras. Bata 1.000 palavras. O legal é bater as 1.000, né? Só que o que acontece? Eu, na minha leitura, eu tô a 40 pontos no metrônomo. 40 pontos no metrônomo, pelo que eu contei, tá dando ali mais ou menos umas 450, 600 palavras por minuto. 600, E aí, tipo, eu testei botar 90 ou 80 no metrônomo e eu não conseguia acompanhar. Eu fico, caramba, bater 1.000 aqui no nosso teste. Porque no livro, você tem uma sintaxe, né? Uhum. O que acontece é o seguinte, quando você lê com o metrônomo, Ganha você ritmo. respeita a velocidade do toque. Uhum. Mas lembrando que você lê com o metrônomo como um exercício. Isso não quer dizer que você vai estudar com o metrônomo, correto? Então, peraí. O ler com o metrônomo é para toda leitura que eu for fazer, ou é Não, somente para uma leitura? É um exercício. É a leitura de desenvolvimento. Eu vou treinar aqui a minha ritmização, né? O que faz? Você internaliza o toque do metrônomo, correto? Uhum. Você internaliza. Mas você concorda que na leitura comum tem linha que é maior, tem linha que é menor, tem linha que é mais fácil, tem linha que é mais difícil. Então, tem linha com palavras mais fáceis, tem linhas com palavras mais difíceis. Eu percebo, inclusive, que quando eu leio, eu li muito pouco sem o metrônomo. Quando eu estava lendo, era mais com o metrônomo. Isso, no mas começo, eu, inclusive, hoje, né, sempre que eu vou ler, eu aproveito para usar o metrônomo, porque aí eu já faço as duas coisas, eu treino e leio. Mas não quer dizer que a leitura tem que ser com o metrônomo, certo? Isso, porque eu percebi assim, quando eu estou sem o metrônomo, a leitura é mais gostosa, mais leve e gostosa. Com o metrônomo, parece que eu estou realmente em um processo de fazendo treino. Ginástica. Exato. Exatamente. O metrônomo é como se você estivesse fazendo ginástica. Outra coisa, né? Quando você lê livros com o metrônomo, você tem que respeitar a compreensão. Quando você está lendo conteúdos assim de exercícios, eu posso até fazer numa velocidade que às vezes eu não leio a última palavra. Se não for exercício que compõe um texto, se for só palavras pela metade, invertidas, distorcidas, embaralhadas, né? Eu posso ler numa velocidade que às vezes eu não completo a linha. O que acontece quando eu estou lendo e não completo a linha? Quando você está lendo na completa linha, você não vai ter compreensão total. Não, dentro do toque eu tenho que ir para a linha de baixo. Tá? Então, quando tem só palavras, eu não tem problema se eu perder, de vez em quando eu perder a última palavra. Sim. Agora, se é no livro, tem problema, porque aí eu não vou entender o texto. Então, de toda forma, a leitura com o livro, no livro, como um exercício, ela é mais contida. Entendi. Não é lógico, ela vai ser mais contida do que com exercício. Tá? Então, no exercício, você pode colocar para quebrar, mas no livro você vai ter que ter uma certa moderação. Isso não quer dizer que você não possa fazer também um treinamento, né, no teu limite. Certo. Não, então agora eu vou sabedoria, né? Sabedoria. Certo. Vai ter, eu vou separar, porque assim, eu vou separar o livro de treino, e no momento eu tô agora no Segredos da Mente Milionária. Já estou já no final dele, só não terminei mesmo porque teve uns dias que eu não li. Mas eu vou separar, porque eu estava lendo vários livros, né? Então, de tarde eu li um outro tipo de livro, um outro tipo de leitura, mas sempre com metrônomo. Vou ler só o Segredos da Mente Milionária com metrônomo, os outros eu vou para relaxar mais, sabe? Para curtir a leitura. Ok. Então, me fala aí quais foram os exercícios na apostila que você praticou. Então, né? Eu acho que eu fui um pouco rebelde essa semana. Você falou para eu continuar na apostila 2, lendo ali todos. Só que eu estava indo bem na apostila 2. O meu problema estava sendo nas palavras invertidas. Então eu comecei a focar em palavras invertidas. Eu mais palavras invertidas. Exato. Mas se você, por exemplo, pegar o exercício meias palavras e uma folha você lê normal, na folha 2 você vira de cabeça para baixo, é palavras invertidas. Com meias palavras, né? Eu não pensei nessa ideia. Essa ideia foi muito boa. Você faz o número 3 normal, no 4 você inverte, virou meias palavras invertidas. Então se torna até mais poderoso. Palavras invertidas. Palavras com números invertidos. Aí tu não me deu essa ideia semana passada, aí... Então, se o problema era nas invertidas, você poderia fazer
invertido e não invertido. Até porque no Palavras Invertidas tem uma coluna que é invertida e tem uma coluna que não é invertida. E quando você inverte o Palavras Invertidas, ela inteira. O que era invertido fica normal e o que era normal fica invertido. Então, até no Palavras Invertidas, você pode inverter. Sim. Então, foi só uma questão de criatividade. Não fui criativo. Não fui criativo. Eu pensei que eu estava sendo, que eu peguei o texto número 1 e comecei a ler o texto número 1. Nas invertidas. Certo? Então, vamos pegar um texto para ver como é que você está. Deixa eu abrir o certo, aqui, Gabriel, você leu o quê? 700 palavras? Li 800. No último teste que fizemos. Palavras, né? Não sei se melhorei, tá? Novamente, aquela sensação de 828 palavras com 100% de compreensão. Agora eu vou abrir mão um pouco da compreensão e vou tentar seguir mais assim adiante. Não pode abrir mão da compreensão, não. Não, abrir mão desses 100% aqui, né? Para ver se bate esses 1000. O que acontece é o seguinte, é que no exercícios onde não há sintaxe, você me perguntou isso, eu posso colocar um pouco de velocidade, sabendo que, às vezes, em uma linha ou outra, eu não vou ler todas as palavras. Certo. Mas eu não estou prejudicando a compreensão, eu só não estou completando aquele exercício. Mas no exercício que tem texto, nunca eu posso estar atropelando o sentido. Correto? Certo. Corretíssimo. Tá bom. Então, vamos pegar aqui um texto, abrindo aqui o arquivo. Né? Então, você tem ideia aí, você fez a sua tabela de testes? Fiz, tá. Quando eu comecei, era 25 palavras, 25% de compreensão com 225 palavras por minuto. No último teste, foi 828 palavras por minuto com 100% de compreensão. O nome dos textos, você lembra? Lembro sim, está tudo registrado aqui. Quais foram eles? O Método de Estudo, Cérebro Humano, Gostando Mais de Você, Bíblia Sagrada e Trabalho em Equipe. Vamos pegar os hemisférios cerebrais na página 30? Página 30. Vou nem escrever o tempo para não dizer que eu... E aí eu vou cronometrar aqui o tempo para fazermos a leitura, né? O certo seria, né? O certo seria a gente fazer em 5 segundos, certo? Mas eu vou segurar ainda no 10, certo? Por quê? Para não, de repente, você tá lendo muito pouco, né? Essa semana eu não li tanto quanto eu li nas outras. Então, até por conta disso, certo? Preparado? Pronto. Começa. Tá bom. Quantos parágrafos deu para ler? Deu para ler 3 parágrafos três parágrafos e a primeira frase, metade da primeira frase do quarto. Tá, então pegou 3 parágrafos e quantas linhas do... Só uma, metade da primeira linha. Foi até equilíbrio. Até a palavra equilíbrio. Então escreve assim, 4º parágrafo, equilíbrio. Tá, então... O título do texto, você lembra? Hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais, 10 pontos. Quase eu esqueci. Quase eu esqueci. Dá uns 5 pontos, né? Menos 5. Não, eu não esqueci não, gente. Não, mas deu certo, né? Embolou, mas saiu. Número 2, né? Ele fala de um animal. Peraí. Hemisférios cerebrais. 10 pontos. Ele fala do passarinho. Passarinho, 10 pontos. O passarinho tem que ter o quê? Diz Tem que ter 2 asas. 2 asas para voar, né? Essa é a número 3, 10 pontos. Número 4. Ele sugere uma experiência. Se você corta uma das asas do passarinho, ele vai girar em círculo.
7 pontos, né? Uai! Você cortar uma asa, não é para fazer mutilar o passarinho, não. Você cortar um pedaço da asa, geralmente são as penas, né? Se faz isso muito com papagaio, né? Por exemplo, um papagaio não quer que ele fuja, aí você corta um pedacinho da asa e aí ele voa em círculo, né? Ele não foge. Saiu o seu áudio aí. Meu microfone. Pronto. Então, ó, eu ia usar a palavra parar porque eu entendi o conceito, mas a palavra que está no texto é cortar. Vou lhe perdoar, então. 10 pontos. Não, aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Se cortarmos a ponta de A uma ponta das asas, a ponta da, né? Então vou ficar com 7, eu acho justo, então. Aí não, porque senão vai fazendo experiência aí, é igual porque fazer assim, experiência. eu confesso que eu não me lembro da palavra apontar, mas é porque quando eu li cortar a asa, eu vi essa ideia, né? A ideia do aparar a asa e não de... Mas beleza. Não pode, né? Fazer isso passarinho, mas não. Ficar estilingue, essas brincadeiras de criança, não, nem atirar o pau no gato, não pode mais. Verdade. Né? Vai lá. Vamos lá. Pergunta número 3. Não, é a 4, 5 né? ainda. 4. 5. Não, um hemisfério, 2 é o passarinho. 3 asas, É 2 asas para verdade, voar, 3 as 4 duas cortar uma. asas. 4, se eu cortar um pedaço, né? Agora é 5, verdade, caramba, hein? Ele diz que às vezes. Tem aí cortar um pedaço, né? Cortar uma ponta, né? Aí tem. Isso, a ponta da asa. Ele diz que às vezes acontece na natureza algo com os passarinhos aí, né? Peraí. Repete a pergunta, por favor. Assim como eu posso ir lá e cortar de propósito, né? Um pedaço da asa, e o passarinho voa em ciclo, às vezes acontece no nascimento. Um dos passarinhos nascer com uma asa aparada? Menor que a outra? Coloca aí, uma asa menor que a outra e põe 7 pontos. Às vezes nasce uma asa mais forte. E ele também não voa direito. Né? Às vezes dá-se com uma deformidade, uma asa é maior, né? Não está escrito maior aqui, por isso eu dei 7. Né? Aí ele coloca aqui que às vezes nasce mais forte, né? Tá. E acontece esse problema também para ele voar. Muito bem, essa historinha aí, né? Ficou muito bem contada aí pelo autor. Certo. E ele quer fazer essa metáfora, uma comparação com o quê? Com o cérebro humano. Nós precisamos dos dois lados. Isso, ele diz que a comparação é com o cérebro, né? Precisamos dos dois lados do cérebro. Certo. Ou simplesmente, né, compara o cérebro com as asas, né? Certo. Número 8 agora? Para o 8. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 7. 7. Qual é a comparação que ele faz? Ele faz justamente essa comparação que você acabou de mencionar, de que assim como o passarinho ele precisa das duas asas para voar e para poder voar bem, não voar em círculo, nós precisamos dos dois lados do cérebro para poder direcionar, não os nossos passos em si, mas para funcionarmos bem. Para funcionarmos bem, precisamos dos dois hemisférios. Essa é a resposta, 10 pontos. Qual é o segredo, número 8, no uso dos dois hemisférios? Eu li essa parte? Leu. O equilíbrio. Eu não posso nem dar a pista. O equilíbrio. Qual que é a pista? A pista é você parou em cima. Equilíbrio. Eu estou aqui, hoje já chego um pouquinho daquilo que eu te perguntei para tentar modelar como você faz lá no início, né? Vem a imagem do texto agora. Então, modelagem, né? Antes que eu percebi modelar, isso. Né? Um dos alunos que me aprendeu a me modelar muito bem foi o Igor, né? O Igor chegou a 4.000 palavras por minuto, né? Caramba. A Mara Roberta, a Soraya no auge.
Porque assim, que chegaram a 3, 4 mil palavras por minuto. O que eu fazia? Eu lia e criava uma imagem mental da frase. Só que a imagem mental era tipo a história, né? Por exemplo, no caso seria o passarinho. Tem essa imagem aqui, essa imagem é criada, o passarinho com a asa só. Só que, por exemplo, na parte texto, quando você pergunta assim para mim, qual é o segredo, aí me veio a frase está um pouco embaçada. Eu acho que você merece, eu vou contar para você também, que eu acho que você não deve ter visto, mas eu contei o segredo da primeira pergunta que você fez na primeira aula. Se você ficasse só em 10 semanas, eu não ia contar o segredo. Mas como você já está na 12ª, né? Aí eu vou contar o segredo. Qual é a minha estratégia mental para poder explicar o texto? Tá? Isso aí que eu estava precisando. Olha, na verdade, eu fiz uma aula com o Túlio, eu coloquei no grupo, mas você não deve ter visto. Eu ia até te perguntar, porque eu estava pensando nisso essa semana. Como é que você organiza? Você lê o texto e como é que você faz para organizar? Não sei se você percebeu que eu estava perguntando justamente isso. Né? Eu crio um mapa mental, criando uma palavra-chave para cada parágrafo. Então cada parágrafo tem uma palavra-chave. Tem uma palavra-chave. Não nessa aula, numa próxima aula aí, me pergunta isso de novo, me explica melhor como é que eu mapeio mentalmente o texto, né, por parágrafo. Aí, só uma coisa. Na aula do Túlio eu expliquei direitinho, ainda fiz com ele. Tá no YouTube? Tá no YouTube. O negócio é que não tem nome, né? Você tem que ir caçando lá no momento em que você fala o nome do aluno. E aí, como assim? Como eu lá, no grupo eu mando. Quando termina a aula, por exemplo, na sua aula eu vou lá colocar, né? Como treinar, né? A palavrazinha, o grupo invertido, né? Eu vou colocar, né? Indicado para quem já fez mais de 10 aulas, etc, né? Caso você, eu não sei se você vai fazer, mas você recomenda. Você corta, se o parágrafo é muito grande, você corta ele em 1 ou 2, ou até mais, ou você sempre usa uma palavra-chave para um parágrafo, não importa o tamanho? Só. Na minha mente, uma palavra forte, vem uma palavra muito forte em cada parágrafo. Quando eu vou explicar, eu vejo uma imagem, eu enxergo na mente, né? Para quem está começando, você acredita que o ideal é um só também, se manter no ritmo de um só? Você não lembra do Anthony Robbins modelando um esquiador? Não, quando você fala do Anthony Robbins modelando, me vem a lembrança dele modelando os atiradores. Atiradores, também. Né? Ele faz uma modelagem de atirador, ele modelou o professor de leitura dinâmica dele, ele modelou o lutador de karatê, o professor de karatê, ele chegou em faixa preta muito rápido. No caso dos atiradores, ele modelou os alunos, né? Ajudou os alunos a modelarem, né? Os melhores atiradores. E também deu o exemplo de como fazer a sintaxe mental de um esquiador. Então, ele percebeu que não é só o esquiar, né? Tem os pensamentos, os sons, né? E a maneira como ele vai dobrando o corpo. Sim. O jeito que ele dobra o corpo nas manobras, né? Qual livro é esse? Poder Sem Limites. É porque eu não li Poder Sem Limites. Livro que os brasileiros têm acesso, né? O que eu li bem lido foi o Desperto Gigante, né? Gigante Exterior. O Poder Sem Limites que leu foi minha esposa. Mas tá ali. Não, Poder Sem Limites é quando ele ainda era preocupado com a teoria. Aí ele criou o Desperte o Gigante, que já é misturado com inteligência emocional. São os dois melhores. Tem uma carona de inteligência emocional, mais do que PNL. Ele até mudou o nome de condicionamento neuroassociativo, né, que antigamente ele chamava de âncora, de mudança imediata, de para sempre. Eu já vi alguns falarem que ele fez isso por questão jurídica, já vi isso, e já vi outros falarem por exemplo, o Plínio mesmo já falou que ele acha que é questão de marketing. Ele curava o cara do vício do cigarro e ele voltava a fumar. Então é condicionamento, vai se condicionando ao resultado, né? E hoje ele só fala de dinheiro. Mas aí é que tá, o Plínio uma vez ele mencionou para mim, que na visão dele é por questão de marketing, porque de fato, quando você taja algo, você coloca ali uma etiqueta, você perde força, porque aquilo ali se divulga de um jeito que fica ruim. Por exemplo, o coach, né? Infelizmente, muitas pessoas estigmatizam, botam ali uma imagem ruim, porque espalha demais. Agora, quando você cria algo único para você, é único, é só seu. Sem contar que tem uma galera doida para ou criminalizar o coach, ou para poder tirar da mão de um
profissional qualquer. É um Então, por exemplo, regulamentar. deixá-los apenas na mão dos terapeutas formados e psicólogos, né? Só que isso aí gera regras que impedem o crescimento espontâneo. Por exemplo, a hipnose, por muito tempo, era condenada pela psicologia. E aí hoje Mas já não é mais. que a hipnose tinha esse problema, né? Era porque, na época, né, foi no governo de Getúlio Vargas que a hipnose de palco foi proibida. Então, só Então, que veja, o ele criou uma psicólogo. lei proibindo a hipnose. Por Tá quê? Inclusive, a lei existe. Você sabia? A hipnose de palco, ela da detenção, Não sabia não. é Mas, que nem os policiais não sabem. de qualquer forma, eu não trabalho com hipnose. Porém, a questão é o ponto de que um É psicólogo que hipnose quer de ajudar palco, alguém, tá? mas, Mas de mas, o, palco, mas o psicólogo era proibido de utilizar ela na prática terapêutica dele. Hoje, já o conselho permitiu. Então, ou permite. seja, o conselho ele decidia o que pode, o que não pode, o que funciona, o que não funciona. Então, pessoas que poderiam ter sido ajudadas deixaram de ser ajudadas porque o posicionamento da entidade, que aí gera Mas às controle. vezes eu acho que tem pessoas que são prejudicadas mais do que as que não são Não, ajudadas, eu tá? entendo. Porque O aí, ponto não está na no mão resultado de um final. maluquinho que aprendeu a fazer, faz um arrombo danado. É, O mas que aconteceu na época de Getúlio Vargas? O cara hipnotizou a esposa, colocou ela em catalepsia, ela ficou dura, colocou os pés na ponta de uma cadeira e colocou a cabeça na outra ponta da cadeira, colocou uma barra de gelo para poder quebrar o gelo com a marreta. Só que na hora dele bater no gelo, escorregou o martelo e bateu na cabeça e matou a esposa. Tá? Tem nada a ver com hipnose. Mas é qualquer maluco foi responsabilidade lá dele ali. fazer isso no palco, queria inventar Sim. moda para poder ficar bonito. Teve Uhum. um acidente lá de percurso, botou a culpa na hipnose. Um outro acidente clássico que teve, que ficou registrado na época de Túlio Vargas, por isso criaram a lei para proibir a hipnose. Aí foi para o jornal, aquela coisa toda. Eu não estava vivo, tá? Não vi, não assisti isso, tá? Eu sou depois de 64. Uhum. Foi numa hipnose de palco, onde metade do auditório, do lado direito, era índio, e do outro lado, a metade era o bandido. Ah, e aí? Então, os índios estão perseguindo, né, os mocinhos, né, o bandido, né, tal. Aí virou E, uma confusão. e não, tinha um armado. E o que estava armado foi e matou um índio. Entendeu? Só Uhum. que ele tinha porte de arma, só que sob efeito de hipnose, né, o hipnólogo não sabia, e ele, por estar armado, viu um perigo iminente real, e em legítima defesa atirou no índio, Pois é. acreditando ser um índio. Aí, observe, você está falando da hipnose de palco. Né? O ponto que eu estou levantando é a questão do que funciona não terapeuticamente falando. Então, por exemplo, É um, o que antes não funcionava para o psicólogo, hoje funciona. Mas por que eu estou mas, falando isso? Porque eu alguém entendo, decidiu, entendeu? mas Então, tem muito doidão, hein? não, mas doidão a gente vai encontrar, James, em Tem qualquer muito profissão. doidão Doidão, o pagando de doidão, coach. Eu o conheço um doidão, monte o pagando de coach e esculhambando a vida dos outros. não, mas é isso que eu estou falando, a questão da linguística. Veja, o doidão, ele existe para me tornar raro. Eu entendo que isso tem que ser protegido de alguma forma, mas o que também não pode, tem que tomar cuidado porque a linha é tênue, é ser limitado. Porque, Com veja, certeza. qual que é o Eu sou ponto? coach, né? Eu É, estaria, né? Ou seja, eu fiz um investimento muito alto para poder, né, usar a ferramenta de coach, né? e Então, mas nada me, por exemplo, me impede de ter uma legislação, me proibir de usar ferramentas de coach, né, ou que seja de PNL, pelo fato de eu não ser psicólogo, psiquiatra ou terapeuta, apesar que eu também sou terapeuta, né? Terapeuta de dependência química, tal, para esse pessoal de clínicas e tudo, né? uhum, Então, mas a princípio me excluiria, né, de algumas práticas, pois né? é. Que ajuda E muito os alunos. dá-se um dono, né? Tem que tomar cuidado com o dar-se um dono, porque aí você impede o crescimento e a evolução do processo em si. Então, por exemplo, ficaram É. parados por um período. O que eu Tudo acho que bem, tem que penalizar os doidão mesmo, né? Tem que levar o doidão lá para juízo tem para responder, né? uma Matou a esposa com responsabilidade. martelo, que ele, né, é um homicídio sem intenção, né? Culposo, sem intenção de matar.
né? E o mesmo cara lá que sob hipnose atirou no outro, né? Porque ele estava sabendo do poder que ele estava. Aí o problema é do cara que atirou, não é do hipnólogo, né? Exato. Então, mas se tem gente doida, né, dizendo que vai mudar o DNA do cara com, com algumas sessões terapêuticas, eu não falo que sim nem que não, porque eu nunca fiz. Então, não posso dizer que, mas eu acho engraçado dizer que vai mudar o cromossomo, o DNA do cara. Eu não acho impossível, eu acho que nada é impossível, mas que não deixa de ser exótico. Ele tem que ter um resultado. Né? No final é a máxima do princípio que Jesus falou. Ele diz, vocês conhecem uma boa árvore pelos seus frutos. Então, quais são os resultados que a pessoa encara? Mas não tem... Cadê o estudo? Teve esse estudo aqui que falou isso. Não, mas peraí, tá tendo resultado? Epa, tá tendo resultado. Então, tem alguma coisa boa. Tem que direcionar para o indivíduo, não para a técnica, né? Você vai treinar as mesmas ferramentas, né, com o caderno, porém, como você disse, revelou que a sua dificuldade estava muito no invertido, nós vamos utilizar desse insight que a gente teve de não todas as folhas invertidas, mas uma sim, outra não, certo? Nem somei. Você faz o caderno invertendo, né? Certo. Mas perdão, nós ainda temos que corrigir o teste, né? Falta mais uma pergunta? Eu estava 1, 2, finalizando 3, 4, aqui, 5, né? Nós 6, nos empolgamos 7, aqui. Foi mesmo. 8 perguntas. Nos empolgamos aí com a terapeuta, né? Esse tema é bom. O tema é polêmico, ficou registrado aqui. Eu não sou a favor de nem dar dono às ferramentas do coach, nem criminalizar o coach, né? Mas o personagem que executa. Tem que haver uma responsabilidade. O também, o engenheiro não é penalizado quando o prédio cai. Exato. Então, o prédio caiu, mas não é da engenharia, a culpa é do engenheiro. Essa parte é verdade, eu concordo. Tem um vídeo do John Grinder, onde ele fala, onde perguntam a ele sobre a questão de cursos baratos por aí de PNL. Porque o que acontece? A pessoa ela pensa em dinheiro. Então, ela, ao invés de fazer uma formação bem feita, como eu até deixo registrado aqui que o Plínio faz muito bem feito, ele faz um curso de fim de semana. E aí sai dizendo, eu sei fazer PNL. Eu sei fazer, e estigmatiza, por quê? Porque vira um profissional pobre, alguém que não sabe o que está fazendo. E aí, o John Grinder, ele fala assim, eles não têm como impedir isso, porque juridicamente falando, eles não vão conseguir, vai ficar uma batalha jurídica ali ao redor do mundo, que não vai adiantar. Mas o que ele diz que poderia, a única coisa que ele pode fazer para impedir, ou para diminuir isso, é fazer treinamentos bem feitos, para mostrar o que é PNL de qualidade, mostrar o que é a área dele, a área que ele desenvolveu, com qualidade. E isso é verdade. Tem muito profissional para cada área. Muito profissional de semana. Não vamos chegar a nenhuma conclusão, né? Porque não quer dizer que bem feito é com muitas horas e nem que o bem feito seja caro, né? Não, mas o bem feito, eu posso ter um cara que fez um fim de semana e fazer bem feito, porque é um cara autodidata, tinha leitura e depois colocou em prática imediatamente as técnicas. E eu posso ter um cara que fez 2 meses, tinha grana para pagar, mas é um baita, um preguiçoso, e fez um curso de 2 meses, muito caro, bem mal feito. Não, é isso. No vídeo que eu mencionei... Então, na verdade, não tem como a gente chegar à conclusão nesse ponto. No vídeo que eu mencionei, ele deu uma clareza para isso, gente. Ele falou assim, para mim, autossuficiência em PNL é você saber pegar um certo tema, sair do ponto X e chegar no ponto Y. E caso você encontre um obstáculo nesse ponto X para o ponto Y, você saiba encontrar alternativas para chegar no ponto Y. E você saber fazer auto-aplicações constantes. Então, isso é autossuficiência, na visão dele. Ou seja, não importa se foi rápido ou não o curso. A questão é que... mas tem outras coisas também, tá, Gabriel? Que eu não vou aprofundar. Tem outras coisas. Tem coisas que não compensam você mexer na pessoa. Sim, tá? sim. Então, às vezes, o camarada estava sendo produtivo porque tinha um bloqueio para, por exemplo, ficar mais tempo na cama. Ele vai lá e desbloqueia isso e passa a ter problema. Né? Meu problema é que eu queria ficar mais na cama, não consigo. Aí o cara vai lá, aplica uma ferramenta, aí gera outros problemas. Mais e começa a ter uma pancada de problema na vida pessoal e profissional. Ele menciona isso, então, você vai encontrar isso aí. O terapeuta aí não soube conduzir o objetivo. Tá? Mas só para não alongar muito aqui, que o outro aluno está chamando. Só para você mencionar, isso que você mencionou, está descrito no Essência da Mente. Na Essência da Mente fala sobre isso. Lá diz que por exemplo, um banqueiro que ele é muito bom, só que ele trabalha pela dor, ou seja, ele é comum de ficar ansioso. Só que se você mexe nisso aí sem tomar cuidado com o que está em volta, se você tira essa ansiedade dele, ele pode se tornar um banqueiro ruim,
porque aquilo aí era a Exato, motivação dele para trás. Mas aí muito tá. complicado. Isso aí, James, entra a experiência do coach e do terapeuta que está por trás. Tem gente que não tem. Eu diria mais. Não é tem gente que não tem, eu diria melhor. A maioria não tem. Claro, porque isso aí é só experiência. É muito caro você tornar um bom nisso aí. Tá, Então, questão agora de entender. eu quero Como é que eu saber faço aí para a praticar? número 10, né? Uhum. Número 9 ou 10 agora? Número 9, pergunta 9. O autor do texto. Número 10, quantas palavras tem o texto? 199. Ok? Eu não sei se na sua edição quanto está marcando. 199. Só que aqui eu tenho que abrir mão, porque eu acho que eu li depois. Depois eu peguei aqui para ir contar, aí eu olhei 199. Então. Ok. E o nome do autor do texto? Lai Ribeiro, eu olhei agora também, não conta. Se você não sabia, você pode desconsiderar. Mas pelo estilo, mesmo sem ter lido, eu saberia que é do Lai Ribeiro. Daria, por intuição, havia o risco de eu chutar Lai Ribeiro, verdade. Não seria nem um chute, porque como eu já li muitos livros do Lai Ribeiro, pelo estilo eu saberia que é dele. Certo. Então, deu quanto 0, aí de ponto? Deu 30, 40, 50, 60, mais 14, 74. 74. Mas, na verdade, eu não posso considerar as últimas duas. Não, as últimas duas eu botei 0. Não, mas eu não posso considerá-las, certo? Certo. Ah, tá. Então, se eu for contar que o texto ele tem um todo, ok, né? E eu tenho que ter referência do todo, aí daria 74%. Tá? Agora, se eu Mas conto só até onde eu considerando li. que você leu até 4 parágrafos, o correto é fazer assim, ó. Pegar a quantidade de pontos que você fez, que foi quanto? 74. Aí eu pego 80, né, que foi o número de questão de pontos oferecidos. Ou o contrário, né? Os 74 pontos que eu fiz dividido por 80. Correto? Certo. 74 pontos dividido por 80, que foi o oferecido, dá 92%. Caramba! Certo? Nem gosto disso. Eu queria que tivesse até menos, sabe? Assim, porque eu sei que eu sinto, na minha 74 leitura cotidiana deveria estar melhor. A compreensão real sobre o que foi lido dá 92. Mas considerando a compreensão de texto todo, 74. né, daria 74. Tá. Considerando aí a velocidade, (62). 199 menos 62. a quanto? Entendi. Me ajuda aí, que eu sou mais para humanos do que para matemática. 199 Pode menos fazer 62, 137. Vezes 6. Vezes 6, 822. Mesma velocidade. Caramba! Mesma velocidade da semana passada. Olha aí. Então, semana passada foi 828. 5 palavrinhas a mais. Por isso que eu mantive esse exercício, porque ele é poderoso, né? E você não explorou ele muito, ok? Certo. Então, maravilha, eu lhe vejo aqui na próxima semana. Alguma dica para melhorar a compreensão da questão do mapa mental, rapidinho assim? A aula do... Como é que é a aula Não, do menino? porque senão eu vou ferrar o aluno aqui. Tá, mas como é que é a aula do menino? Como é o nome do menino? Para eu procurar a aula dele? Do Túlio. Túlio. Não, mas na próxima aula a gente trabalha isso aí, você me lembra. Beleza. Tá? Beleza. Ela é mais ou menos meia hora para treinar junto. Beleza. Fechou. Valeu, querido.